Olá, querido aluno aqui do curso de Eletrotécnica, cidade de Breu Branco, tá? Hoje nós ainda estamos na nossa quinta aula sobre nossas instalações elétricas e a gente vai ainda conhecer agora, entrar em cima desses nossos projetos elétricos, tá? Para isso, também eu peço que vocês separem o material de vocês, né? A nossa apostila, olhem o material, leiam, né, bastante o material, porque aqui essa disciplina é bastante conceitual, tá? Tem muitas tabelas, tem muitas referências e a gente precisa gravar esses conteúdos na nossa cabeça, tá? Que nós vamos precisar no nosso dia a dia como técnico em eletrotécnica, quem for trabalhar na área de projeto. No mais, eu peço que vocês deixem o lápis, a caneta também do lado e participem conosco na nossa aula. Qualquer dúvida, anotar, tá? Colocar anotação e, mandar para mim, para que eu possa responder as perguntas de vocês, caso não fique bem explicado, né? Bem claro para vocês aqui no na nossa videoaula, certo? Nós, na aula passada, estávamos conversando sobre tomadas e interruptores, tá ok? Nós vimos primeiro que as nossas tomadas, elas são de dois tipos. Nós temos a TUG, que é a tomada de uso geral, ou seja, a tomada que eu coloco equipamentos portáteis. Um exemplo, o carregador do celular. Né? Na nossa casa não tem uma tomada específica para onde eu vou colocar o meu carregador de celular. Ora eu boto na sala, ora eu boto na cozinha, ora eu boto no quarto, alguns até botam no banheiro, né? Enfim, são as tomadas de uso gerais, as tomadas onde os equipamentos, os eletrônicos portáteis, eles são ligados, certo? E nós também temos as nossas TUI. As TUIs são as tomadas de usos exclusivo, específico, perdão, tomadas de uso específico. Essas tomadas de uso específico, elas não mudam de lugar. Ou seja, se eu colocar aquela tomada naquele ponto, ela vai ficar permanentemente naquele ponto. Um exemplo, o chuveiro, que está aqui na nossa imagem, né? O chuveiro ele vai ficar especificamente lá naquele banheiro, naquela altura, naquele local. Ninguém fica mudando o banheiro, o chuveiro, né, em locais do banheiro, né? Então, lá como ele tem o consumo de energia elétrica, o chuveiro elétrico aqui especificando, ele vai ser uma tomada de uso exclusivo, tá ok? Mas vamos desmistificar na nossa mente, na nossa cabeça, que tomada é só quando eu tenho aqueles nossos plugs, os machos e as fêmeas, né? Eu não posso botar isso na minha cabeça. As tomadas de uso específico, nem sempre eu vou ter tomada. Ou eu vou ter uma emenda, tá? Ou eu vou ter um, um, um conector, tá? Ou eu vou ter um conector. Então eu vou ter uma emenda ou eu vou ter conectores, certo, senhores? Então, são essas nossas tomadas. Nós vimos também que para as tomadas, nós vamos utilizar, se for acima de 6 metros quadrados de área, o perímetro, correto? Então, a 5410, novamente especificando para vocês, ela bota as recomendações mínimas. Se eu pegar um cômodo e for igual ou inferior a 6 metros quadrados, o que é que eu faço? Eu coloco um, uma tomada. O que vocês acham? Não, né? Eu trabalho com perímetro. Sempre com perímetro. Tá ok? As nossas tomadas. Então, quais são os perímetros? No mínimo uma tomada a cada 5 em 5 metros. Então, eu vou ter uma tomada a cada 5 em 5 metros. Tá? Professor, eu posso botar duas tomadas? Posso. Vocês lembram que eu falei para vocês que a conversa com o cliente que é importante? Porque o cliente é que ele vai especificar aonde estão cada item dessa nossa
dessa nossa residência, desse nosso projeto. Porque não adianta botar a tomada da televisão numa parede se no projeto está em outro local, né? Se o cliente quiser colocar em outro local, certo? Então a conversa com o cliente é importante, mas a normativa já diz, pelo menos uma tomada de distanciamento de 5 em 5 metros, certo? Pelo menos uma. Se você fizer isso no seu projeto já vai ser aprovado, tá bom? Então eu posso colocar mais, como eu falei para vocês, certo? Tá? Só que as tomadas também nós temos uma observação, tá? Nas áreas de trabalho, cozinha, lavanderia, né? Copa, área de serviço, nós devemos colocar uma tomada a cada 3,5 metros. De 3,5 metros a 3,5 metros, nós colocamos pelo menos uma tomada, ou seja, pelo menos um ponto de força, tá ok? Professor, eu posso botar mais? Pode. Na verdade, a gente até coloca, né? Até deve colocar mais. Por exemplo, na cozinha nós vamos ter a sanduicheira, o liquidificador, a batedeira, a cafeteira, né? São mais eletrodomésticos que nós utilizamos nesses locais, tá? Por isso, esse perímetro, essa distância mínima de uma tomada para outra é de máxima de uma tomada para outra, tá? Vai ser de 3,5 metros. Então, essa é a normativa para as nossas tomadas, certo? Para as nossas tomadas. Para a iluminação a gente tem diferente, né? Para a iluminação a gente utiliza a área. Então, na utilização da área, nós sempre colocamos a partir de 6 metros quadrados, tá ok? Só mais um ponto importante na nossa tomada. Banheiro tem que ter tomada. Banheiro tem que ter tomada. Não é só porque não vai ser tomada baixa, por exemplo, né, devido à água, mas tem que ter tomada próximo lá ao nosso lavabo, tá bom? E na iluminação a gente utiliza sempre áreas, as áreas de iluminação. Se no cômodo for 6 metros quadrados, nós colocamos um ponto de luz de 100 volts ampere, tá? Ou seja, nós colocamos uma lâmpada referencialmente com uma potência de 100 VA. Só que nós temos vários tipos de lâmpada. Quais são as lâmpadas que nós temos? A fluorescente compacta, a fluorescente tubular, as de LED, né? As incandescentes, as lâmpadas que nós usamos, as lâmpadas dicróicas, né? Nós temos vários tipos de iluminação, de lâmpadas para iluminação. Então aí eu preciso trabalhar com a quantidade de potência de iluminação que eu tenho aqui, né? Por exemplo, vamos botar uma lâmpada de 100 incandescente. Beleza, uma lâmpada de 100 incandescente está perfeito. Por quê? Porque 100 incandescente vai ser próximo a 100 VA, né? Seria isso? O que vocês acham? Né? E quando a gente muda para LED, essa potência em watts, né? Essa potência em watts, ela vai ser menor, ou seja, uma lâmpada de 10, uma lâmpada de 8, já vai ser suficiente para iluminar aquele ambiente. Mas aí a gente precisa fazer alguns cálculos para poder converter em qual lâmpada eu vou utilizar, certo? Em qual lâmpada eu vou utilizar. Então, aí vocês podem estar perguntando para mim, professor, mas como é que eu faço esses cálculos, né? A partir da aula de hoje é que nós vamos trabalhar em cima desses nossos cálculos de projeto elétrico. Então, convido você novamente a fazer parte dessa nossa aula. Atenção a todos os detalhes, a todos os cálculos. Você o mais descritivo possível aqui na nossa aula, para que a gente possa ter um aproveitamento na aula ótimo. Lembrando que a partir desse sábado nós teremos aulas práticas desta disciplina, tá ok?
Então, a partir de sábado, nós teremos aulas práticas, 2 turmas escaladas em horários diferentes, tá? Tanto nos painéis que nós temos lá no nosso polo, tá? Da Soluto, quanto na informática, né? Que são os softwares que nós precisamos conhecer para que a gente possa trabalhar no nosso projeto elétrico perfeitamente. Então nós temos aí, aqui ó, como eu falei do banheiro para vocês, né? Eu tenho ó, tomada próxima à pia, uma tomada média, tá? E as luminárias, ou a luminária no teto, ou as arandelas a 60 centímetros do nosso espelho, tá? Acima do nosso espelho, tá? Aí depende muito das características de projeto que ela tem, tá? Que a casa vai obter. Então aqui, para que a gente possa fazer o nosso projeto elétrico, nós temos que ter uma previsão de carga, tá? Essa previsão de carga não é a carga que vai realmente ter na casa, mas é uma proximidade da potência de carga que nós podemos ter na residência. Por quê? Porque a partir dessa previsão de carga, é que nós podemos definir qual é o melhor ramal de alimentação que nós precisamos ter nessa residência. Se é monofásica, se é bifásica ou se é trifásica. Tudo em cima dessa, como eu disse, previsão de carga. Ou seja, eu preciso enumerar todos os nossos equipamentos que consomem eletricidade para que a gente possa novamente fazer esse nosso projeto elétrico. Muitas das vezes o pessoal eles pensam assim, eu quero fazer um projeto elétrico, faz para mim. Enfim, impossível, se eu não souber, se nós, na verdade, técnicos e profissionais da área de elétrica, não soubermos qual é o equipamento que tem na residência, fica inviável nós fazermos o projeto elétrico, supondo que a pessoa tenha tal equipamento, tá, em determinada potência. Então, nós precisamos saber realmente tudo isso. Então, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos pegar um quadro de previsão de carga e o local, tá? Quadro de previsão de carga 001, local, casa do fulano de tal, tá ok? Então, o que é que nós vamos fazer? Ó? Independência, quais são as dimensões que nós temos nessa localidade? Ou seja, quais são essas dimensões? A área em metro quadrado e o perímetro, tá ok? Iluminação, quantos pontos nós temos, tá? Qual é a quantidade de potência de cada ponto? Eu vou usar 4 lâmpadas. 4 lâmpadas de quanto? De 5? De LED? Tá? Vou usar 2 de quanto? De 50 incandescente, né? Aí precisa especificar aqui. Que é a potência total dessa nossa iluminação que nós temos, tá ok? Então, eu tenho a potência total e eu vou dividir em quantidade de lâmpadas que eu vou ter aqui no meu circuito. Depois nós passamos para as TUG, tá ok? E depois nós colocamos as nossas tomadas de uso específico, tá ok? Que estão nas nossas residências. Portanto, vamos ver uma planta baixa aqui, de um exemplo, para que a gente possa trabalhar. Bom, aqui eu tenho uma casa, na verdade um pequeno apartamento, tá? Que ele é, na verdade, de 6 por... Deixa eu ver aqui... 4 mais 4, 6 por 8 um apartamento, tá? 6 por 8. Tá ok? Então, vou ter um 6 por 8. Então, vamos lá fazer esses nossos cômodos. Primeiro, vamos dar um zoom aqui. Aqui nós temos a nossa sala, tá ok? O que é que nós podemos observar aqui, ó? Que a sala, ela é 4 por 6, tá ok? As dimensões da sala, eu tenho uma parede de 4 e uma parede de 6, tá?
Desses dois valores, eu posso pegar e retirar a minha área e o meu perímetro, certo? Vamos pegar aqui o nosso quarto, tá? O nosso quarto, ele vai ter essa parede de 3, né? Porta aqui, com certeza. 4, tá? E 3,5, né? Então, o que é que a gente vai fazer? A área de 4 por 3,5. Pessoal, eu não posso pegar esse 3? Não. A gente sempre pega esse valor normal, fechando esse quadrado inteiro aqui, ó, tá? Fechando esse quadrado inteiro aqui. Então, a gente pega 4 por 3,5, certo? Vamos ver o banheiro agora. O banheiro ele tem 1,20, tá? De largura por 2,35 de comprimento, tá? Então, ele tem 1,20 de largura e 2,35 de comprimento, certo? Aí a nossa cozinha a gente vai pegar aqui, ó, 2,65 por 3,35, tá? Pegar um quadrado completo. E depois o nosso hall, né? A gente vai subtrair, ó, 2,65 menos 180, que vai ser essa distância aqui. Eu preciso ter um ponto de energia aqui, tá? Por 1,5. Então, a gente vai fazer a primeira estimativa de carga através desse nosso exercício bem aqui, tá? Vamos determinar qual é a carga, qual é a estimativa de carga que nós temos nessa planta, desse pequeno apartamento. Então, vamos lá. A sala ela tem 4 por 6. Então, nós podemos pegar a sala aqui, ó. A área da sala, 4 vezes 6, 24, correto? O que é que nós vamos pegar aqui? Deixa eu voltar aqui para a gente fazer melhor. Ó, não tenho 6 e não tenho 4. A área é igual a 4 vezes 6. 4 vezes 6, 24. É por isso que aqui, ó, normalmente, aqui está 24, certo? Então, é assim que eu calculo a área. Base vezes a minha altura. Base vezes a minha altura. Então, essa é a área da sala, tá? Agora, nós vamos pegar o perímetro. Vocês confirmam para mim que essa distância toda aqui é 6 metros? Consequentemente, essa outra parede aqui ela vai ser 6 metros. Não é isso? Então, para cá eu tenho 6. Se daqui para cá eu tenho 4, como é quadrado, daqui retângulo, né? Daqui para cá eu tenho 4. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó? Quanto é 6 mais 4? 10 mais 6, 16. Mais 4, 20. Então, área não. Perímetro. O perímetro é igual a 20 metros. Certo, senhores? Então, é assim que nós trabalhamos, calculando a nossa área e o nosso perímetro, tá? É assim que nós fazemos em perímetro. Então, eu gostaria que você parasse a aula aqui, desse uma pausa nessa aula e fizesse o passo a passo do cálculo de área e perímetro de tudo: sala, cozinha, banheiro, quarto e hall, tá? E hall. Então, são esses nosso primeiro passo para fazer a nossa aula, certo? Eu vou continuar aqui a nossa aula, vou só dar uma pausa enquanto vocês fazem esse cálculo e ver se chega, se bate com os mesmos valores que eu vou apresentar já já para vocês, certo? Então, façam a atividade de cálculo de área e perímetro agora comigo, enquanto eu aguardo vocês.
Vamos lá, senhores. Todo mundo conseguiu fazer o cálculo? Isso, né? Então vamos ver aqui qual é a área que a gente encontrou. Bate aí comigo se deu na calculadora de vocês os valores. Sala 24 metros quadrados, tá? Deixa eu apagar aqui e pegar. Sala 24 metros quadrados, perímetro 20 metros quadrados, como nós havíamos calculado. Certo? O quarto deu 13,57 metros quadrados e o perímetro 15 metros quadrados, certo? O banheiro, tá, deu 2,82 e o perímetro 7,10, tá? E aqui a gente já tem uma tui, ó, um chuveiro elétrico de potência de 5.400 watts, tá? No hall eu dei uma área de 0,85 e o perímetro de 3,70. Não tenho tomada de uso específico, tá? E na cozinha me deu uma área de 5,89 e o perímetro de 10. Aí na tomada de uso exclusivo nós temos já uma torneira elétrica e um forno micro-ondas. Aí vocês podem falar, professor, uma torneira elétrica? Sim, uma torneira elétrica, tá? Muitas das vezes o pessoal daqui do centro-oeste, sudeste, sul, eles usam por causa do frio, né? Então eles usam sempre o aquecedor na torneira. A nossa região é bem difícil, né? A gente já tem um calor demais, né? E a gente não consegue aplicar uma torneira elétrica na nossa região, mas nas outras regiões a gente consegue colocar a torneira elétrica, tá ok? Então aqui nós temos os totais. Eu somei todo mundo, deu 47,13, tá? E o perímetro total deu 55,8 metros, tá? Aqui em metros quadrados, vamos lembrar a área e perímetro em metros, tá? Os aparelhos de uso específico eu tenho 3 com uma potência total de 9.900. Lembra comigo que eu falei que até 15 não, 12. Até 12 kW de potência ele pode ser mono, tá? Ó, só a tomada de uso específico já me deu 9.900, só me resta de potência para continuar em mono, ela sendo 2.100. No entanto, o chuveiro elétrico ele é bifásico. Então, automaticamente, a nossa residência aqui ela já vai ser bifásica, tá ok? Algumas análises que nós já podemos fazer em cima somente desses nossos cálculos que nós estamos fazendo aqui nesse nosso slide, certo? Todo mundo acertou, né? Se não acertou, ficou próximo. Se ficou próximo, tá valendo, certo, senhores? Passamos aqui o nosso slide. Então, vamos começar a calcular a nossa iluminação, potência de iluminação. Nós temos a sala, retirei a sala de lá, cortei e coloquei aqui. Ela é 6x4. Tem uma área de 24 metros quadrados e o perímetro de 20. Então, o que é que eu vou fazer? Para a iluminação, eu pego a área. Iluminação, eu pego a área, certo? Então, vamos lá fazer. Eu vou pegar esses 24 e dividir. Subtrair 6, tá? Depois eu vou pegar 4 em 4, tá? 4, 4, 4, 4. Ó, restou 2, tá? Então, ó, 6 mais 4, 10 mais 4. Deixa eu voltar aqui para fazer o cálculo junto com vocês, tá? 6 mais 4, 14. Mais 4, 18. Mais 4... Opa! 6 mais 4, 10. Com mais 4, 14. Com mais 4, 18. Com mais 4, 22. Para 24, faltam 2, tá? Esse 2 aqui na iluminação
eu vou desconsiderar. Por quê? Porque ele é inferior a 4, tá? Então, eu desconsidero esse 2 aqui, tá? Esses 2 eu posso... eu vou... Não vou utilizar o meu... esses 2 metros quadrados. Então, bora lá. Então, o nosso 24 metros quadrados... Vou só parar aqui que chegou uma fiscalização aqui. Estou acompanhando rapidinho. Voltei aqui, pessoal. Bora lá. Então, nós temos aqui os 6 de 4 em 4, restou 2, certo? Restou 2 aqui para mim. Volta, moço. Esses 2, como eu falei para vocês, a gente desconsidera ele. Tudo que for abaixo de 4, ele desconsidera. Então, nós vamos aqui. 100 mais 60, mais 60, mais 60, mais 60. Então, aqui nós temos uma potência de iluminação de 360 volts ampere. Então, essa é a potência mínima de iluminação que nós devemos ter, tá ok? É o mínimo de potência de iluminação que nós podemos ter. Portanto, eu pego esse valor e guardo. Esse cálculo todo aqui, ó, tanto de área quanto de potência de iluminação, ele vai para o memorial de cálculo. Então, nós devemos guardar, tá? Então, vamos lá. A sala, potência de iluminação, nós podemos colocar, por exemplo, 2 pontos de 200, no total de 400 volts ampere. Então, se no mínimo é 340, nós devemos colocar 400 volts ampere aqui. Então, nós temos aqui, ó, por exemplo, se eu colocar 400 volts ampere, ou seja, eu botar uma potência maior, eu posso também. Por isso que eu botei esses 400 aqui, tá? Botei 400. Professor, não foi 340, mas eu posso colocar acima de 340, tá? Perdão, 340. Então, a gente pega esses 400 e coloca na iluminação. E as nossas TUs? Se o perímetro, por exemplo, for 20, tá? 20
metros, eu pego esse 20 e divido por 5, já que é de 5 metros. Então, eu vou colocar 4 TUG, 4, no mínimo, na verdade, 4 tomadas de uso geral. Se cada tomada ela vale 100 volts, segundo a normativa, eu vou ter uma potência total de tomadas de uso geral de 400 volts ampere. Portanto, tá? Essa é a potência de tomadas de uso geral, tá? Por que esse 100 VA? Porque esse 100 VA é a potência de tomadas de uso geral. Cada ponto vale 100. Então, se são 4 vezes 100, 400, tá ok? E a quantidade de TUI, ou seja, tomadas de uso específico, é os aparelhos de corrente superior a 10 ampere. Tabela aqui, ó, não tem nenhum, tá ok? Não especifiquei nenhum, por isso que aqui não tenho aparelhos especificados nesse local, certo? Bom, então vamos lá para a previsão de carga da nossa sala, tá? Então a nossa sala a gente vai pegar esse nosso quadro e botar bem aqui, ó, para começar a preencher ele, tá? Dependência sala, dimensão área 24, perímetro 20, número de pontos de iluminação 2 de 200. A potência total que eu vou ter na iluminação é 400, tá? Número de pontos de tomada de uso geral 4. A potência unitária é 100, a potência total é 400. Por isso nós temos a TUI aqui em branco, porque não temos tomadas de uso específico, certo? Então eu comecei a preencher a minha tabela de previsão de carga. E isso eu vou fazer para todos os cômodos que eu tenho na minha residência. O próximo que eu vou pegar vai ser o nosso quarto, tá? Eu tenho a área aí de 13,47, tá? 13,57 metros quadrados e o perímetro de 15, tá? De 15 metros. Então, nós vamos fazer novamente, ó. Iluminação, pega esse 13, ó. 13 mais 4, 10. Sobra 3, 5, 7. É menor que 4? É. E eu vou, então, desconsiderar, tá? Eu desconsidero aqui, tá? Então, vou dizer, então, que minha potência nesses 13 metros,57 metros quadrados, vale 100 mais 60, que é igual a 160 volts ampere de iluminação. E agora a gente parte para as nossas tomadas, tá? Vou ver errado aqui. Então, nós pegamos o 15, tá? É 160, né? Se é o 160, a gente pode colocar ele como 200 volts ampere, já que no mínimo é 160. Eu sempre coloco um pouquinho a mais, tá, pessoal? A quantidade de TUG. Se eu pegar o 15 e dividir por 3, eu vou dizer que eu tenho 3 TUG. Então, a potência da TUG vai ser de 3 vezes 100, 300. Como eu não tenho na minha tabela aqui, ó, uso específico, fica em branco, tá? Então, aqui nós preenchemos a tabela do quarto. Área de 13,57, perímetro de 15. Número de pontos de iluminação, 1 ponto de 200. Eu posso botar 2 de 100, 4 de 50, tá? Para dar o total de 200. A quantidade de iluminação que eu defino é com o cliente, tá? Número de pontos de TUG, 3 pontos de 100. O total eu tenho 300 VA de potência, tá ok? A TUI, como eu não tenho, fica em branco. Vou pegar o banheiro agora, tá? A área do banheiro é 2,82 e o perímetro 7,10 metros. Então, vou pegar esse 2, como ele é inferior a 6 metros quadrados, eu vou botar 100 VA. Tem que ter no mínimo 100 VA. Então, a potência de iluminação, eu já vou dizer que ela é 100 volts ampere.
Portanto, nós temos o seguinte aqui, ó. Nós temos 100 volts ampere com a potência mínima e a gente vai deixar os 100 volts ampere normal aí, tá? Então, as nossas TUG, eu vou ter que ter no mínimo uma tomada. Como eu vou especificar no banheiro ser 600 volts ampere para as 3 primeiras tomadas. Então, a potência dessa tomada ela vai ser 600 volts ampere. Por que isso, pessoal? Porque no banheiro usa o secador, usa o barbeador, né? Usa a chapinha, né? Alguns equipamentos eletrodomésticos que puxam uma potência maior, que precisam de uma potência maior. Já a nossa TUI tem, né? Tem um banheiro com a potência de 5.400. Eu fechei agora aqui a minha tabela, novamente, preenchi. 2,82, um ponto de tomada de iluminação de valor de 100, potência total 100. Número de pontos de tomada 1, eu poderia botar 2, por exemplo, 1 de 600, 2 aí ia dar de 600 que ia dar 1.200, enfim. E as nossas TUI, o aparelho que seria o chuveiro numa potência de 5.400 watts. O hall nós vamos pegar novamente 70 por 1.5, né? Fazendo o cálculo eu encontro uma área de 8 e o perímetro de 3,70. E aqui nós colocamos os valores, tá? Iluminação inferior a 6 metros quadrados, 100, tá? E a potência de iluminação vai ser 100. Então, eu vou colocar um ponto de 100. Já nas nossas TUG, tá? Tem que ter pelo menos uma tomada de 100 ampere. Então, eu posso colocar uma tomada aqui nessa parede de 100 ampere. Ou seja, as tomadas superior a 10 ampere, tá? Volts ampere, 100 volts ampere. A tomada superior a 10 ampere não tem, que seria as tomadas de uso específico. Portanto, eu preencho a tabela da seguinte maneira. A área, o perímetro, número de pontos, potência unitária, tá? Potência total de iluminação. Aí nós temos números de pontos de tomada de uso geral. 1 é a potência dessa tomada 100 volts ampere. E a potência total 100 volts ampere de tomada de uso geral. Como não tenho nenhuma tomada de uso específico, a tabela fica zerada em branco. Vamos para a cozinha agora. Tá? Peguei a área da cozinha, tá? Ela vai me dar uma área de 0. Volta aqui. Errado aqui, tá? É 2,5 por 2,35. Deixa eu só ver quanto foi que deu aqui. A minha tabela, verifiquei na tabela de vocês. Deu uma potência de 5,89, isso. Obrigado para quem olhou aí na tabela de vocês. Deu uma potência de 5,89, tá? Como 5,89 é abaixo de 6, né? Nós vamos usar 100 VA de iluminação aqui nessa nossa cozinha, tá? E aí nós vamos pegar os 10 metros que nós tínhamos no nosso perímetro e dividir por 3,5, tá? Por que 3,5? Porque na cozinha, como eu falei para vocês, nós temos o perímetro de 3,5, a distância distância máxima de uma tomada para outra, tá? Então, nós vamos ter 2,85. A gente arredonda esse valor para 3. Sempre arredonda, tá, pessoal? Sempre arredondando. Então, a potência vai ser as 3 primeiras de 600. E aí, nós vamos ter 1.800 volts ampere. Os aparelhos de tomada de uso específico, ou seja, superior a 10 ampere, nós temos o micro-ondas, a torneira elétrica, com esses valores nominais. Então, nós temos aí a previsão de carga dessa nossa cozinha, né? A área, perímetro, número de pontos. Então, a gente consegue preencher todos os valores nessa tabela. Então, o que é que eu peço desde já para vocês, tá ok? Vamos pegar aqui, depois eu falo aqui com vocês o que é que eu quero de vocês na tarefa agora, tá ok?
Quadro de previsão de carga, apartamento 101 a 804, ou seja, são vários cômodos iguais, tá? Então nós temos o que? Os totais, né? Total de iluminação, total de tomada de uso geral e a total de tomada de uso específico. Eu vou somar os totais, tá? Em VA, e eu vou ter uma potência total aqui de 14.000 watts, né? Ou seja, 14K. Então, automaticamente isso já é acima de 12, então já é bifásico a nossa casa, mesmo eu queira usar o transformador nos equipamentos monofásicos. Já é bifásica essa nossa casa, necessita ser, tá bom? E agora vem o nosso trabalho, tá? Que seria o nosso trabalho aqui na nossa disciplina, tá? Eu vou postar para vocês, tá? Repostar essa minha prancha aqui. Prancha que eu falo é a nossa planta baixa, tá? Vou redimensionar ela com outros valores e eu vou pedir para vocês refazerem esse cálculo no trabalho de vocês, tá ok? Então, o primeiro trabalho já avaliativo, que cumpre a necessidade da nossa primeira prova online, é fazer esse nosso trabalho, tá ok? E a nossa segunda tarefa, que ela é individual também, e eu vou deixar uma semana nela no portal para que vocês possam resolver, assim como o trabalho durante uma semana vocês resolverem. Eu quero saber a potência mínima de iluminação, a quantidade mínima de TUG, a potência mínima de TUG, e assim como a potência total dessa unidade, sendo esses valores aqui adquiridos nos nossos valores, certo, pessoal? Então, a nossa aula vai ficando por aqui. Espero que tenha sido esclarecedor para vocês. Se não foi, dê uma revisão nessa nossa aula, tá? Refaçam os cálculos, na verdade vocês já vão refazer na tarefa, porque somente refazendo os cálculos vocês vão aprender. Não adianta só assistir a aula, tem que resolver as tarefas para poder responder, tá? E aí a gente vai fazendo as nossas atividades posteriores para que a gente possa solucionar. Eu vou botar para o dia 5/9 a entrega da tarefa e do trabalho, e eles são avaliativos, certo, pessoal? No mais, eu quero agradecer a presença de todos aqui comigo, né? E lembrar que já nesse sábado nós temos aula prática. Então, fique atento no grupo, né? Tá? Coloque no horário que você possa se encaixar. Eu sei que muitos de vocês trabalham, tá? Muitos de vocês têm um tempo corrido, mas vamos estudar, que a educação é coisa que ninguém tira de nós, tá ok? Então, vamos para frente, vamos pegar pesado e aprender esse nosso conteúdo que é muito legal, que é o projeto de instalações elétricas. No mais, um abraço a todos, fiquem bem, cuidem-se e até sábado na nossa aula.